Sou Heitor Menegali, advogado especializado em Direito Administrativo, presidente do Conselho Fiscal da GCF Rio e diretor jurídico da APSEF Rio de Janeiro. Vou esclarecer o que vem a ser o saldamento do Plano Reg-Replan, esse saldamento tão falado e tão pouco conhecido. Em 2006, preocupada com o crescimento do saldo dos benefícios definidos que compunham o Reg-Replan, a FUNCEF resolveu estabelecer uma nova modalidade de plano de benefício. O Reg-Replan, ele se comprometia a complementar a renda do participante até o salário que ele recebia na ativa durante o tempo que ele estivesse aposentado. E esse plano ele não vinha se sustentando financeiramente. A FUNCEF alegava dificuldades financeiras para manter esse plano. Anteriormente, a FUNCEF tentou fazer uma alteração desse plano, passando para que as pessoas mudassem de plano, onde elas saíssem do benefício definido, ou seja, que elas teriam certeza de quanto elas receberiam, para um plano de contribuição definida, que elas saberiam quanto que elas pagariam, quanto que elas recolheriam por mês e com base nessa contribuição que seria calculado o novo benefício, após a aposentadoria. Após muita reclamação e muito pouca adesão, a FUNCEF estabeleceu uma nova forma, buscou uma nova forma, seria o saldamento do Reg-Replan. Os participantes que assim desejassem adeririam ao saldamento do Reg-Replan e no dia 31 de agosto de 2006 ficaria garantido, até aquele momento, o saldamento com base no salário que esses participantes recebiam. Dali em diante, para os participantes da ativa, eles teriam uma contribuição definida de um plano chamado Novo Plano, e sobre essa contribuição definida, eles teriam um benefício após a aposentadoria. Ou seja, após aposentado, o funcionário da Caixa ele receberia dois benefícios. O benefício do Reg-Replan saldado, com base naquele salário de 31 de agosto de 2006, e o benefício do novo plano, com base nas contribuições feitas a partir dali até o momento que ele se desligasse da empresa. Para os que já estavam aposentados, esse benefício foi reajustado anualmente. Para os que ainda estavam na ativa, o benefício do plano saldado era reajustado mês a mês até quando esses participantes se desligassem, quando também passariam a ter reajustes anuais. Bom, para o saldamento, para o cálculo do saldamento, não foi incluído o CTVA como natureza salarial. Ou seja, o empregado tinha um salário mais função de confiança, quando tinha função de confiança, e o CTVA. No dia 31 de agosto, aqueles que tinham função saldaram apenas o salário base e a função de confiança. Posteriormente, caso viessem a ganhar uma ação de CTVA, esse CTVA só seria recebido durante a ativa, porque ele não repercutiria no benefício da FUNCEF. Em 2011, quando já estava vencendo o prazo prescricional, ou seja, até 31 de agosto de 2011, quem não fizesse a reclamação judicial perderia o direito a reclamar a inclusão do CTVA no cálculo do benefício saldado. Mas em 2011, uma grande parte dos participantes que haviam aderido ao plano saldado se encontravam na ativa, em plena carreira funcional, e naquele momento as ações judiciais começavam a sofrer por parte da Caixa uma repressão muito grande. Empregados que participavam, que ingressavam com ação judicial contra a Caixa ou contra a FUNCEF, se fosse o caso, corriam sério risco, na maioria das vezes concretizado, de perder sua função de confiança. Eles eram destituídos do cargo por ter uma ação contra a Caixa. Preocupada com a situação desses empregados, a GCF Rio, também buscando resguardar o direito, buscou judicialmente o protesto interruptivo do prazo prescricional. Ou seja, em 2011, no dia 31 de agosto de 2011, os empregados não teriam mais direito a entrar com essa ação contra a Caixa para que o CTVA fosse incorporado ao benefício saldado da FUNCEF. A GCF ingressou com uma ação de protesto interruptivo e ela interrompeu essa prescrição por mais 5 anos. 5 anos que venceram no dia 31 de agosto de 2011. E nesses 5 anos,
alguns empregados, vários empregados saíram, se desligaram da empresa e ingressaram com a ação, já que eles estavam beneficiados pelo protesto interruptivo. Mas uma grande parte assim não fez. Uns porque ainda estão na ativas, outros porque não se lembravam mais ou não tinham informações suficientes. A GCF Rio, preocupada com a situação desses empregados, ingressou no dia 30 de agosto desse ano, no dia 31 de agosto de 2006, ingressou com uma ação coletiva buscando resguardar o direito de todos os associados que possuem o benefício saudado, ou seja, a GCF Rio ingressou com uma ação civil coletiva para que seja calculado sobre as aposentadorias desses empregados, seja dos que já estão recebendo, seja dos que ainda não estão recebendo, para que seja calculado, para que seja incorporado ao cálculo do benefício saudado as verbas recebidas a título de CTVA. Pelo Estatuto Social da GCF, para ingressar com uma ação, a GCF precisaria, dentre várias medidas, né, dentre várias atitudes a tomar, uma delas seria a aprovação do sócio para ingressar com a ação coletiva. E a aprovação do sócio se daria através de uma Assembleia Geral Extraordinária. O Estatuto da GCF Rio, ele prevê que as Assembleias Gerais Extraordinárias podem, ou as ordinárias ou as extraordinárias, podem se dar através do meio presencial ou através de meios eletrônicos para votação. Por conta do prazo já exíguo, nós não teríamos condições de criar uma assembleia presencial e também não haveria um grande afluxo de associados, já que muitos associados, a grande maioria dos associados, não está enquadrada nesse plano Reg-Replan saudado. Eles estão no novo plano por serem empregados admitidos posteriormente. Então a GCF Rio resolveu fazer uma Assembleia Geral Extraordinária com votação eletrônica, ou seja, através de e-mail. Através deste e-mail que eu estou aqui em mãos, com o resultado, nós tivemos 45 votos favoráveis à ação coletiva. Então, com a aprovação, que poderia ser com qualquer quórum em segunda chamada, com a aprovação dos associados, a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, a GCF Rio ingressou com uma ação buscando o reconhecimento do CTVA no benefício saudado. Isso trará aos aposentados, aos associados aposentados ou aos associados que ainda estão por aposentar, uma revisão no seu benefício de aposentadoria. Uma revisão dessa muito interessante. Não podemos falar em valores, mas se calcular o valor do CTVA que esse empregado recebia ou que ainda recebe, ou que está incorporado, ele já consegue ter uma noção de quanto isso vai impactar na sua pensão, na sua aposentadoria. E quando nós pensamos em aposentadoria, nós não podemos pensar no impacto naquele mês, nós temos que pensar que esse impacto é para o resto da vida. Ou seja, é a garantia, é a tranquilidade do associado por conta da ação ingressada pela GCF Rio. Alguns associados nos ligam perguntando, tá, e quando que essa ação vai ser definida? Quando que eu vou ter a sentença favorável? Não é prudente se falar em prazos de uma ação judicial, principalmente uma ação judicial de impacto financeiro. Hoje o Poder Judiciário, ele julga de acordo com as leis, ele julga de acordo com a legislação pertinente, mas há de se considerar que o Poder Judiciário, ele mensura, ele pondera também o impacto financeiro muito forte que possa se dar numa empresa pública. Não que isso vá alterar o julgamento, mas isso traz uma maior cautela do Poder Judiciário. A Caixa, por sua vez, também, como empresa pública, ela se prende à legalidade e ela não tem autonomia para, em primeira instância, dizer, não, se nós perdemos, vamos pagar, não vamos recorrer. Por uma questão de ofício, sob pena até de prevaricação, né, de ser acusado de prevaricação, os dirigentes da Caixa costumam recorrer até a última instância. Então, assim, não há que se falar em prazo nesse momento. Mas se não podemos falar em prazo, pelo menos podemos dizer assim, o direito do associado da GCF foi garantido a partir do momento que a GCF ingressou com essa ação. A GCF Rio reafirma seu compromisso, não em insuflar os associados contra a instituição, contra a patrocinadora, não é esse de jeito nenhum. A
A GCF Rio, bem como a Federação Nacional das Associações de Gestores, a FENAG, ela tem um objetivo muito mais propositivo de construir junto, gestor e empresa. Empresa forte, gestor forte, empresa forte. Ela não tem nenhuma intenção em provocar cisão entre o gestor e a empresa. Mas em casos como esse, onde o interesse pessoal do gestor está muito cruelmente ameaçado, a GCF não se furta a buscar, em quaisquer instâncias, a proteção ao seu associado. Muito obrigado. Estamos à disposição. A GCF Rio se encontra à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, para acompanhamento da ação e para sugestões para os próximos passos que forem necessários, sempre que o associado da GCF se sentir ultrajado, ameaçado em seus direitos.